Nós estamos conversando, nós estamos caminhando nesse mês de novembro, nessa série de mensagens, plano de voo. O que a gente tem pensado nisso? Esse mês aqui é o mês de aniversário da nossa igreja. E assim, se a gente não começar a entender que foi Deus que nos deu a oportunidade da gente poder completar 37 anos de história, foi Deus que nos dá a oportunidade da gente completar mais um ano de vida, mais um ano de história com a igreja. É o plano de Deus para as nossas vidas, é o projeto de Deus para cada um de nós. E esse mês então a gente estende isso para a nossa igreja, mas estende isso para as nossas vidas também. A gente começar a entender nas nossas vidas, começar a entender dia após dia, que nós temos a oportunidade de vivermos o plano de Deus para as nossas vidas. Foi justamente isso que a gente conversou no primeiro domingo, aqui há 2 domingos atrás, quando a gente viu o texto de Atos, capítulo 13, a igreja de Antioquia, uma igreja que decidiu viver o plano de Deus para as nossas vidas. E a gente saiu daqui há 2 domingos atrás com o desafio de sermos um pouco mais parecidos com Paulo e Barnabé, sermos um pouco mais parecidos com a igreja de Antioquia, uma igreja que começou a entender que Deus tem um plano para as nossas vidas. Deus tem um plano para a sua vida. O que a gente tem que parar é de sermos teimosos, de tentar viver os nossos planos, mas vivemos os planos do Senhor para cada um de nós, vivemos os planos de Deus para as nossas vidas. E a gente viu nesse primeiro domingo aqui, como que a gente entende o plano de Deus, quando a gente vive numa intimidade com Ele. E aí nós estamos aqui com esse desafio, de buscarmos essa intimidade com Deus, para vivermos e entendermos o plano dele para as nossas vidas. Domingo passado, a gente conversou da seguinte forma: o plano de voo é dado. Quando aquele piloto assume o plano de voo, aquele plano de voo passa a ser o plano dele, e ele começa então a percorrer o seu voo baseado naquele plano. Aquele plano então passa a ser o nosso plano. O plano de Deus para as nossas vidas agora não é mais simplesmente plano de Deus, mas plano nosso, e nós temos uma ação ativa nesse plano de Deus nas nossas vidas. A gente viu o texto de Juízes quando fala a história de Gideão, onde ele também teve um planejamento, onde ele também teve uma ação nesse plano de Deus na nossa vida. Nós temos um plano de Deus, mas não significa que o plano é de Deus, então a gente vai sentar numa cadeira e esperar. Não, vou esperar, o plano é de Deus, eu vou deixar Deus agir. Não, o plano é de Deus, sim, mas ele agora passa a ser o nosso plano, e passa a ser também a nossa ação. E nós temos uma ação ativa nesse plano de Deus nas nossas vidas. Nós somos chamados a viver ativamente de acordo com o plano de Deus nas nossas vidas, de acordo com as diretrizes de Deus para esse plano das nossas vidas. Hoje a gente vai continuar um pouquinho nessa linha de raciocínio, e a gente vai começar a entender que algumas vezes nesse plano, apesar do destino dele ser o mesmo, algumas vezes você precisa redefinir algumas rotas. Algumas vezes você precisa recalcular algumas rotas. Algumas vezes a gente precisa assim, mudar o caminho que nós íamos fazer, até mesmo para chegar no mesmo destino. Mas rotas precisam ser alteradas. Algumas escolhas precisam ser feitas na nossa vida. E assim, a psicologia explica que há pelo menos 3 formas comuns de nós tomarmos decisões nas nossas vidas. 3 formas normais de nós tomarmos decisões nas nossas vidas. Primeira escolha, normalmente a gente tende a tomar a fazer a decisão mais lógica. A escolha mais lógica. E a lógica vai depender de cada um. Talvez a pessoa escolha o caminho mais fácil, o caminho mais rápido, o caminho mais curto, a decisão que nos agrade mais, a decisão que nos faça feliz. Eu vou para a direita ou vou para a esquerda? A gente vai normalmente andar numa lógica que é natural para a gente. Mas essa lógica, algumas vezes, ela é movida por uma engrenagem das lições que a gente aprendeu com as nossas vidas, daquilo que a gente já aprendeu de acordo com aquilo que a gente já viveu. Muitas vezes nós tomamos as decisões baseadas na história que nós tivemos, na história que nós temos. No passado eu já tomei essa decisão, não deu muito certo, hoje eu penso que se eu tiver a mesma chance, eu tomo outra decisão. Então a gente tem, normalmente, motivado por essa engrenagem. Quando não pelas lições aprendidas pela vida, são pelas lições que nos foram ensinadas. Nem sempre a gente precisa passar por alguma situação para saber que ela não é boa para a gente. Tem aquela velha lição que a gente aprende desde muito pequeno, desde os nossos pais, daquilo que nos foi ensinado. Muitas vezes as decisões que a gente toma pode ser a mais lógica,
pode ser a decisão que a gente aprendeu com a nossa vida, ou pode ser uma decisão que nos foi ensinada. Normalmente, são esses 3 critérios que a gente usa, explicando de forma simplória, quais são as decisões, como a gente toma decisões na vida. Porém, o cristão tem uma 4ª engrenagem. E essa 4ª engrenagem, ela não está conectada com nenhuma das outras engrenagens. Ela não é motivada ou ela não é impulsionada por nenhuma das outras engrenagens. A 4ª engrenagem do cristão é a vontade de Deus, a soberania de Deus. Muitas vezes a vontade de Deus, a soberania de Deus, não tem nada a ver com a decisão mais lógica das nossas vidas. Muitas vezes a vontade de Deus não tem nada a ver com aquilo que a gente já aprendeu. Muitas vezes a vontade de Deus não tem nada a ver com aquilo que já nos ensinaram. Ela vai totalmente contrária a isso. Que vê só, um exemplo muito claro, como às vezes foge da nossa perspectiva. Fazer uma pesquisa em volta aqui na igreja. Quem aqui é nascido em Pirassununga? Levanta a mão para eu saber. Nascido em Pirassununga? 3, 4, 5, mais alguns aqui. Deve dar um pouco mais de 10 pessoas nascidas em Pirassununga. Quem não é nascido em Pirassununga, levanta a mão para eu saber. Tá vendo? Agora me diz uma coisa. Quando nós éramos pequenos, tínhamos aí 10, 8, sei lá, 15 anos de idade, passava pela nossa cabeça assim: não, meu sonho, quando eu crescer, virar adulto, é morar em Pirassununga. É meu sonho. Não, tem Paris, tem França, tem Londres, mas não, eu quero Pirassununga. Não desenhando da cidade, eu gosto de Pirassununga, amo essa cidade, já moro aqui, já está indo para 8, 9 anos que a gente mora aqui, gosto, mas para mim também não passava pela minha cabeça vir morar em Pirassununga. Não conhecia Pirassununga, a não ser de ouvir falar pelo rótulo de uma bebida que frequentemente estava na mesa de casa algumas vezes, né? Então eu conhecia por isso Pirassununga, por outros motivos. Então assim, não passava pela, não era uma decisão lógica, não era uma decisão aprendida, não era uma decisão ensinada, mas quando a gente olha para as nossas vidas, para a nossa história, a gente para pensar: como que eu vim parar em Pirassununga? O cristão, ele pode contar com essa 4ª engrenagem, chamada vontade de Deus. Eu quero compartilhar um texto com a gente nessa noite que fala justamente sobre isso. Convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Você pode abrir a Bíblia, se você tiver com o celular, quiser ligar o smartphone, um tablet. Atos 16, o texto vai ser projetado. A gente vai ler apenas do versículo 6 até o versículo 10. Atos 16, do verso 6 ao verso 10. Apenas esses 5 versículos. Diz o seguinte: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra da província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia Galácia. Quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir para a província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Então atravessaram a Mísia e chegaram à cidade de Troade. Naquela noite, Paulo teve uma visão. Ele viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e lhe pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Logo depois dessa visão, nós resolvemos partir logo para a Macedônia, pois estávamos certos de que Deus nos havia chamado para anunciar o Evangelho ao povo dali. O que está acontecendo? Já foi muito bem explicado a introdução do livro de Atos aqui na liturgia. No capítulo 13, Paulo e Barnabé estão na igreja de Antioquia e Deus chama ele para um trabalho missionário. Paulo e Barnabé então começam ali no capítulo 13 a primeira viagem missionária de Paulo, vai até o capítulo 15. No capítulo 15, Paulo e Barnabé têm uma certa discordância para prosseguir a viagem. Barnabé quer que Marcos vá junto, Paulo não concorda que Marcos vá junto, há uma separação ali. Barnabé e Marcos vão para uma direção, Paulo e Silas vão para outra direção, e aí nós entramos na segunda viagem missionária de Paulo, onde está sendo narrada aí parte do capítulo 15 e o início do capítulo 16, e vai embora a segunda viagem missionária de Paulo. O que chama a minha atenção quando a gente olha para esse texto, que talvez seja um contraponto nosso,
seja talvez um contraponto das nossas vidas, é a conclusão que Paulo chega quando ele está tentando fazer essa viagem missionária, quando ele está tentando chegar a alguns lugares para pregar o Evangelho, e ele não consegue. Olha o versículo 6, vai dizer o seguinte: como o Espírito Santo não deixou que anunciassem a palavra na província da Ásia, eles atravessaram a região da Frígia e Galácia. Quando chega no versículo 7, ele vai dizer o seguinte: quando chegaram perto do distrito de Mísia, tentaram ir à província de Bitínia, mas o Espírito de Jesus não deixou. Interessante, porque talvez se fosse no nosso contexto, se isso tivesse acontecido comigo, eu talvez diria para os irmãos: olha, irmãos, vamos orar, porque olha, Satanás está nervoso, estou tentando pregar o Evangelho e não está dando certo. É pneu que fura, é carro que acaba combustível, é a carga que briga comigo. Eu sei que será um monte de fatores que não está dando certo para pregar o Evangelho. Vamos orar aí para ver se fazer uma corrente de oração forte, porque o inimigo está nervoso, não está deixando eu ir pregar o Evangelho. Paulo está tentando ir pregar o Evangelho, está tentando entrar em lugares onde o Evangelho ainda não foi pregado. E aí, ele não consegue ir, e a conclusão que ele chega é: Deus tem fechado as portas e não tem permitido que a gente caminhe e chegue naquele local, pregue o Evangelho ali. Algumas coisas têm que chamar a nossa atenção. Da onde que ele tira que na verdade é o Espírito Santo de Deus, é a vontade do Senhor e não Satanás que tem vida de pregar o Evangelho? Não sei, a palavra de Deus não fala, mas isso demonstra uma intimidade que ele tem com Deus. Da onde que ele tira que na verdade é Deus falando para ele não ir? Porque às vezes tem alguns obstáculos na nossa vida, e na verdade esses obstáculos são para serem ultrapassados, são para nos fortalecer mais, são para que a gente vença aqueles momentos. Mas da onde que ele tem a certeza que Deus está dizendo para ele não ir? Faz parte da intimidade dele com Deus. Como que Deus falou para ele? Como que Deus... Foi em sonho? Foi em visão? Foi uma profecia? O texto de Atos também não demonstra para a gente, não fala para a gente. Mas o que fica claro aqui é a intimidade que ele tinha com Deus, para compreender que essa era a vontade de Deus na vida dele. Deus dizia para ele assim: não vai. Sou eu que estou dizendo para você, não vai. Você não vai para aquele local pregar o Evangelho, porque ele tinha uma intimidade com Deus. Ele sabia que não era obra do inimigo, mas ele sabia que era obra de Deus. Porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele sabia que Deus estava falando com ele tinha certeza da palavra de Deus. Como ele tinha intimidade com Deus, ele sabia que era a vontade de Deus para ele não ir, para realmente mudar de rota e mudar de direção. Quer ver como às vezes a gente tem dificuldade disso? Deixa eu fazer uma outra pesquisa, um outro plebiscito aqui com a gente da igreja. Quem aqui hoje é casado? Levanta a mão para saber. Os casados, só os casados. Tá joia, tem um bom número de casados, vai dar certo. Dos casados aqui, quem casou com a primeira namorada que teve? Levanta a mão. Olha só, hein? É uma pessoa que, tá vendo? Você tem que aprender com essa pessoa, né? Eu e ela só que casamos com a primeira pessoa que namoramos. Só eu, né, mozão? A primeira pessoa que eu namorei, eu casei, né? Não foi bem assim, né? Foi bem... Mas assim, então quer dizer que nós já tivemos outros namorados, outras namoradas antes de nos casarmos. Alguma vez, num relacionamento antigo, antes da sua esposa, antes daquela pessoa que Deus te deu como marido e como mulher, alguma vez já houve um rompimento drástico de relacionamento? Aquele onde você ganha 3 sapatos, 2 no peito da poupança para você, né? Como que foi a nossa reação nesse relacionamento, nesse rompimento drástico? Eu me lembro uma vez, o problema desse tipo de ilustração, que depois eu apanho quando eu chego em casa, né? Tudo bem. Eu me lembro de uma vez, quando eu era adolescente ainda, moleque ainda. Pra você ter uma ideia, naquela época estava naquela transição de CD para disco ainda, tinha disco ainda. E houve um rompimento do meu namoro. Eu cheguei em casa todo triste, peguei o vinil do Salvador da Pátria, né? Coloquei no disco e fiquei ouvindo e chorando. Deus, eu achava que essa pessoa que ia ser minha esposa, achava que essa pessoa ia... E eu não sabia o que eu tinha que fazer, se eu tinha que tentar reconquistar
conquistar, ou não tinha, e eu não sabia o que a gente tinha que fazer, e mal sabia eu que na verdade era um livramento, que depois a gente encontra essa pessoa depois de alguns anos, a gente fala, graças a Deus que não deu certo, né? Ou a pessoa olha para mim e fala, graças a Deus que não deu certo, mas a gente não sabe. Agora, eu devo parar, devo continuar, devo insistir, é Deus falando, não é Deus falando? Observe que Paulo e Silas tinham uma intimidade com Deus a ponto de falar, é o Espírito do Senhor, é Deus conduzindo a minha vida, é Deus conduzindo a minha história, é Deus falando, não vá para lá, não vá para esse lugar, é Deus fechando portas, é vontade de Deus. A gente tem que buscar uma intimidade com Deus para ter essa convicta certeza de Deus agindo na nossa vida, de Deus agindo na nossa história. E o texto continua, é surpreendente, porque talvez se fosse com a gente uma situação dessa, eu já pegaria meu celular, talvez o meu computador, entraria no Facebook, mudaria o status do Facebook para chateado, colocaria lá hashtag chateado, e aí falaria para as pessoas, ô gente, ora por mim aí, pegar a minha vida, nada está dando certo, eu estou tentando esse negócio e não está dando certo. Olha o que acontece com Paulo, versículo 8, vai dizer o seguinte, então, depois de um monte de portas estarem fechadas, atravessaram a Frígia e chegaram na cidade de Troade. Paulo não fica parado. Capítulo 9, versículo 15, fica claro que Paulo tem um chamado para ser servo e trabalhar na obra do Senhor. O que acontece? As coisas começam a dar errado, as coisas começam a ter dificuldade, e em vez dele sentar, se lamentar, ficar pensando, puxa vida, já briguei com Barnabé ali no capítulo 15, me separei de Barnabé, agora as coisas não estão dando certo, puxa vida, para que eu vou... Sabe aquelas pessoas que gostam de se lamentar? Você chega para uma pessoa e fala assim, nossa, eu estou com uma dor na perna, a pessoa fala, e eu estou com dor nas duas, ela está sempre pior que você. Você chega para a pessoa e fala assim, oi, acabei de sair do médico, eu descobri que estou com pneumonia dupla. A pessoa fica com inveja, queria ter 3 pulmões para ter uma pneumonia tripla, para estar pior que você. A gente está num mundo onde a gente gosta de valorizar essas coisas. Eu tenho uma prima, não faz muito tempo, ela colocou no Facebook assim, status triste, e colocou embaixo, de luto. E só colocou isso. Gente, eu amo minha avó, mas já está fazendo hora extra aqui na terra faz um tempo. Tem a tia, a mãe dela. Eu falei, meu Deus, isso aconteceu alguma coisa. Alguém morreu, e um monte de gente perguntando para ela, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu tentei falar com ela, liguei, ela não atendeu o telefone, mandei mensagem no Facebook, o que aconteceu? Mandei mensagem no WhatsApp, o que aconteceu? Finalmente ela respondeu, falou, está de luto, o que aconteceu? Ela, ai, minha cachorrinha morreu. Ou coloca no Facebook isso, em vez de deixar a gente preocupado, mas não, quer mostrar para todo mundo que a vida não está dando certo, quer mostrar para todo mundo que, olha como eu estou sofrendo, olha como minha vida é difícil, olha, por favor, todos tenham pena de mim. Sabe aquela pessoa que você chega e você fala assim, você está bem? A pessoa fala, ai, não sei nem por onde eu começo. Então não começa, aproveita que você não começou, não começa e vamos para frente. Paulo poderia ficar todo magoado, todo triste. Olha só, eu tentando trabalhar para Deus e minha vida não está dando certo. Gente, deixa eu compartilhar para vocês as dificuldades que eu tenho na vida. Olha, eu tentei em Betínia, não deu certo. Tentei na Ásia, não deu certo. Olha, gente, orem por mim, sintam pena de mim. Sabe, Paulo podia ter esse pensamento, mas ele fala assim, eu estou convicto daquilo que Deus me chamou, então parado eu não fico. Eu continuo prosseguindo na direção do chamado de Deus para cumprir a vontade de Deus na minha vida. Paulo tinha convicta certeza que aquilo que ele estava vivendo era plano de Deus. Paulo tinha convicta certeza que aquilo que ele estava vivendo era plano de voo de Deus na vida dele. Então ele continua caminhando na direção de Deus para cumprir a vontade de Deus. Eu não vou ficar parado, eu vou continuar caminhando na direção daquilo que Deus tem para a minha vida. E olha como é impressionante, porque como essa história vai terminar. O versículo 9 vai dizer o seguinte: naquela noite Paulo teve uma visão, Paulo teve um sonho, e viu um homem da província da Macedônia que estava de pé e pedia: venha para a Macedônia e nos ajude. Venha para a Macedônia, a gente está precisando da sua ajuda. Venha para a Macedônia, a gente está precisando
Deus revelou para Paulo a nova rota que ele queria para a vida dele. Paulo sempre teve a certeza da vontade de Deus. Paulo sempre teve a certeza que era Deus guiando ele. Isso se concretiza agora quando Paulo tem a certeza de Deus guiando a vida dele, a história dele, revelando a vontade dele. Como que Deus vai revelar isso nas nossas vidas? Eu não sei. Mas a história dessa igreja, recentemente falando, ela vive momentos que a gente pode olhar e ter a certeza que é Deus guiando a nossa vida, a nossa história. Deus guiando a história dessa igreja. Você se lembra do calendário dos maias? 2012 o mundo ia acabar? Ó, a nossa igreja bateu na trave. Quase que o mundo acabou para a nossa igreja. Eu lembro que dia 12 de 12 de 2012, a Carla estava com uma saudade dos pais dela, faz um tempo que a gente não viu os pais dela. Nós fizemos um bate-volta para Barra Bonita. Era uma quarta-feira, nós saímos daqui e fomos para Barra Bonita. Na quinta-feira de madrugada a gente voltou, chegamos aqui bem cedinho. Chegamos aqui, tentamos abrir o portão da igreja, o portão não abria. Eu morava na casa pastoral aqui no fundo. Eu com esse corpãozinho meu aqui, tive que pular o muro da igreja para entrar na igreja, pegar uma chave que destravava o portão. Mas nisso eu percebi que tinha algumas lâmpadas da igreja que não acendiam. A igreja era diferente. Ali no fundo, onde tem aquele último ventilador, era um quadro de energia. A hora que eu entrei dentro da igreja, vi aquele quadro de energia, tinha pegado fogo no quadro de energia. Tudo preto, pegou fogo no quadro de energia. A gente podia olhar e falar assim, ai, coitado da gente, olha. Mas naquele ano a gente estava assim, será que a gente reforma a igreja ou não reforma? Será que a gente faz alguma coisa ou não faz? Eu falo assim, meu Deus, pau um raio. E aí vocês vão ouvir o que eu tenho para falar para vocês. Pronto, que a gente descobriu que caiu um raio na igreja, pegou fogo na instalação elétrica. A gente olhou e falou assim, não, é Deus falando para a gente, vai, reforma. Reformamos. 2014 foi o ano da reforma. Juntamos dinheiro em 2013 e 2014 reformamos. Dezembro de 2016 pagamos a reforma. Olha que beleza. Não, uma maravilha. Quitamos tudo. Não temos mais conta em 2016 ou dezembro de 2017, eu não lembro. Agora vamos ver o ônus disso, né? Vamos ver o bônus disso. Está reformado, igreja ar-condicionado, bonitinho, tudo certo. Passa alguns meses, vê o cara da prefeitura entregando uma carta para a gente, um monte de irregularidade. Lembra do salão social no fundo? Tinha janela para corredor, no fundo a gente tinha cozinha com janela para corredor, tinha uma secretaria com janela para corredor, nada disso pode. A prefeitura começou a implicar com a gente, vocês vão ter que dar um jeito nisso. A gente podia falar assim, ó gente, tem dó da gente, tá vendo como o diabo quer nos derrubar? Acabamos de sair de um raio, agora vem outro raio metafórico que é a prefeitura. Mas não, o que a gente começou a entender? É Deus falando com a gente. Vamos derrubar tudo e começar uma construção nova. A gente pode olhar para a situação e achar assim, a gente é vítima, olha só, é perseguição. Ou a gente pode olhar para a situação e falar assim, não, é Deus. Vamos caminhar na direção da vontade do Senhor. Paulo não tentou ir para um lugar, não deu certo. Paulo tentou ir para outro, não deu certo. Paulo não tentou ir para outro, não deu certo. Quando ele vai para outro lugar, a palavra do Senhor vem para ele e fala assim, vem para Macedônia, é aqui que eu quero você. A gente algumas vezes sabe os versículos da Bíblia de cor, mas muitas vezes nem entende o que ele significa para as nossas vidas. Salmo 23, talvez a gente saiba de cor o salmo todo. Vamos ver, teste de cabeça. Qual que é o último versículo do Salmo 23? Bondade, misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Eugene Peterson reescreveu a Bíblia toda. A Bíblia chama a mensagem. Ele reescreve interpretando textos bíblicos. O Salmo 23, o último versículo, ficou assim na mensagem: tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Paulo foi para um lugar, não deu certo. Paulo foi para outro lugar, não deu certo. Paulo queria ir para a Ásia, não deu certo. Paulo tentou ir para a Betínia, não deu certo. E aí a gente vê a bondade, o amor do Senhor correndo atrás de Paulo, alcançando Paulo, falando: Paulo, eu quero você aqui na Macedônia. A gente pode olhar para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas agora e começar a pensar: olha só, quanta coisa difícil aconteceu. Eu não sei o que aconteceu nesses últimos dias nas nossas vidas. Quantas dificuldades nós tivemos, quantas portas se fecharam. A gente pode chegar para tudo isso que aconteceu nesses últimos dias nas nossas vidas e ficar pensando: olha só,
quanto sofrimento eu estou tendo, quanta circunstância difícil eu estou vivendo, olha só quanta perseguição eu estou vivendo. Ou a gente pode encarar com a bondade e a misericórdia do Senhor correndo atrás da gente, fechando portas para a gente não ir para aquele lugar que Deus não quer que a gente vá, para que a gente vá para outra direção que Deus tem conduzido as nossas vidas. A gente falou, porventura, algum momento da sua infância, juventude, você planejou estar em Pirassununga? Ou a gente reconhece que foi Deus que nos trouxe até aqui? Ou a gente reconhece que a bondade e a misericórdia do Senhor correndo atrás das nossas vidas? Na minha vida, quando eu era um adolescente, com 12, 13 anos, Deus tirou minha mãe para conduzir eu para onde Ele queria. Com 20 e poucos anos, Deus fez com que eu quebrasse uma perna para conduzir para onde Ele queria. Com 26 anos, Ele fez com que eu conhecesse a Carla. Com 27 anos, fez com que nós nos casássemos. Com 33 anos, fez com que a gente adotasse o Pedro. São tudo coisas que vão acontecendo e Deus vai mudando a nossa rota, vai mudando o caminho por onde a gente vai vivendo, vai traçando uma nova rota para a gente, porque Deus vai conduzindo a nossa história. A gente pode olhar para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas hoje e pensar que nós somos vítimas, ou a gente pode olhar para aquilo que está acontecendo nas nossas vidas hoje e entender, é Deus guiando a nossa vida, é Deus guiando a nossa história para nos conduzir aonde Ele quer que a gente vá. É Deus fechando portas aqui e Deus abrindo portas ali para nos conduzir onde Ele quer que a gente vá. Eu gosto muito da fala de um teólogo, onde ele diz o seguinte: Satanás é igual um cachorro bravo na mão de Deus. Basta uma ordem dele que ele retorna, basta uma ordem dele que ele vai. A ilustração perfeita disso está na frente da minha casa, na frente de onde eu e a Carla mora. Um rapaz lá, ele tem 2 Rottweilers, bicho grande mesmo, né? Se ele colocar a pata no seu ombro, ele é mais alto do que a gente, o rosto desse tamanho, bicho. Engraçado é que o nome do Rottweiler é Pedro. Tudo bem, o nome do meu filho, não é tudo bem. Mas assim, ele sai com o Rottweiler na rua, sem uma corda, sem um nada. O Rottweiler do lado dele. Ele fala, senta, o Rottweiler senta. Ele fala, vai, o Rottweiler sai correndo. Ele chama Pedro, volta, o Rottweiler é mal obediente do meu Pedro. Mas tudo bem. Volta, o Rottweiler volta. Né? Só vai dando comando e o Rottweiler volta, obedece. A nossa vista, Satanás pode parecer um Rottweiler, mas na mão de Deus ele é mais dócil do que uma Lexi. A nossa história, nós não somos vítimas dela, mas nós somos guiados por um Deus que conduz a nossa história. Que a tua bondade e a tua misericórdia correm atrás da gente, dia após dia. Você pode olhar para aquilo que aconteceu na sua vida essa semana, esse mês, esse ano, sentir pena da gente mesmo, ficar entristecido com a gente mesmo, ficar questionando Deus com as circunstâncias. Ou a gente pode olhar para aquilo que tem acontecido esses dias, esse mês, esse ano, e entender um Deus guiando a nossa história, conduzindo as nossas rotas. A gente não faz escolhas por ser a melhor escolha, por aquilo que a gente aprendeu ou por aquilo que nos ensinaram, mas as nossas escolhas são guiadas pela vontade de Deus, pela soberania de Deus. É por isso que você está em Pirassununga, é por isso que você está aqui na casa do Senhor hoje, é por isso que você tem essa história marcada até hoje, porque Deus guiou a nossa história, porque Deus nos conduziu, foi Deus que nos trouxe até aqui. Ele usa coisas boas para abrir portas, Ele usa coisas boas para fechar portas, mas esse Deus também usa coisas ruins para fechar portas, e usa coisas ruins para abrir portas, porque essa é a vontade dele. Nós somos conduzidos pela vontade dele, nós somos conduzidos por amor dele, nós somos conduzidos pela misericórdia dele, porque Deus jamais desiste da gente. Aquilo que está acontecendo na nossa vida, aquilo que está acontecendo na nossa história, é o significado de um Deus conduzindo a nossa vida e a nossa história. No livro de Mateus, a palavra do Senhor diz o seguinte: não temam, eis que estarei convosco por quanto tempo? Até quando? Até a consumação dos séculos. Deus está guiando a nossa vida, Deus está guiando a nossa história, Deus está conduzindo a rota do plano de voo que Ele tem para a minha vida, para a sua vida, para a honra e para a glória dele. A gente pode sair daqui e viver mais uma semana se lamentando, ou a gente pode sair daqui e viver mais uma semana agradecidos a Deus, reconhecendo que esse Deus está cuidando da minha vida, da sua vida, reconhecendo que esse Deus está fazendo a gente pegar uma rota que é de acordo com a vontade dele.
As coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria. Paulo queria ir para a Bitínia. Paulo queria ir para a Ásia. Interessante que quando você continua estudando a palavra do Senhor, a gente continua estudando o livro de Atos. Inclusive, quando estudar as cartas de Pedro, o Evangelho do Senhor chegou na Bitínia e chegou na Ásia. Mas essa não era a vontade do Senhor para aquela época. E sabe o que é interessante? Quando a gente estuda o percurso do Evangelho do Senhor, ele passou pela Macedônia. E a Macedônia foi o caminho que Deus usou para o Evangelho dele chegar até aqui, até o Brasil, onde nós estamos hoje. Sabe por que tudo isso? Porque nós temos um Deus conduzindo a nossa vida, conduzindo a nossa história, conduzindo o plano de voo que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, hoje e para o Senhor. Quero convidar você a fechar os olhos, a baixar a tua cabeça, convidar você a ter um momento de oração silenciosa.